E a hipnose? O que tem? Ela ajuda no tratamento? Essa pergunta, ela também é ruim. Ah, Em nível de ciência de saúde, essa Sim. pergunta é ruim. Porque quando eu falo, porra, hipnose ajuda? Depende pro quadro. Por exemplo, esquizofrenia? Não. Os ensaios clínicos só tem 3 conhecidos, são antes de 1970. E já mostrava que era ruim. Se eu tô falando de síndrome do intestino irritável, opa, talvez sim. Síndrome do intestino irritável é uma síndrome crônica, onde basicamente a pessoa tem muitas dores abdominais, problemas no processo de defecação, enfim, inviabiliza mesmo a vida dessa pessoa. Agora, em 2019, nós tivemos mais evidências vindo robustas, um estudo muito bacana publicado na The Lancet, que colocou 3 grupos para fazer um ensaio sobre SI. Um grupo com hipnoterapia individual, ou seja, um paciente, um hipnoterapeuta, um grupo de hipnoterapia em grupo, ou seja, 6 pacientes, um terapeuta, e o grupo do tratamento médico padrão, que seria o grupo controle, né? Que é basicamente o que se faz com os pacientes em geral, porque esse tratamento, essa síndrome, não responde bem à medicação. Então, a farmacoterapia não dá efeito. Então, é mesmo uma síndrome, cara, muito ferrada. E a gente tem evidências de que em quadros de nível terciário de atendimento, porque o atendimento na saúde a gente separa ali em primário, secundário e terciário. Terciário é o nível mais complexo de atendimento. A gente já tem evidências de que, para esses quadros, terciário, hipnose apresenta bons resultados. Ou seja, a gente tem maior diminuição desses sintomas nesses grupos com os sintomas mais alarmantes. Só que a gente tinha poucas evidências em atendimento primário e secundário. Esses ensaios basicamente são ligados a uma iniciativa chamada Imagine. Imagine, né? É uma iniciativa que junta, é uma coorte, ou seja, eles estão acompanhando pacientes ao longo da vida desses caras. Ou seja, milhares de pessoas com essa síndrome e outras síndromes do trato digestivo. Eles acompanham essas pessoas para ver o que acontece ao longo da vida dessas pessoas. Elas se tornam mais dependentes de substâncias abusivas, né? Álcool, cigarro, cocaína. Elas desenvolvem mais câncer, elas morrem mais cedo, elas desenvolvem depressão. O que acontece com elas? Que tratamento surte efeito para elas? E aí são pacientes de diversos hospitais. E esse ensaio foi um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, que é, nós não estamos tratando esses pacientes só nos pacientes de um hospital, só de uma clínica. Você reduz ainda mais o viés desse estudo, porque você está analisando simultaneamente tratamento em vários hospitais com diferentes equipes, ou seja, só minha equipe encontra esse resultado, hein? Pô, eu fiz aqui um ensaio clínico para terapia X, deu maravilhosa. Outros 15 grupos tentaram replicar, ninguém chega nesse resultado. Não, mas a gente tá certo, pô, a gente tá fazendo e dá certo aqui. Não, então foi feito em 11 hospitais simultaneamente e, basicamente, a hipnoterapia foi melhor do que o tratamento padrão. E o interessante foi de que, aparentemente, a hipnoterapia pode ser boa para paciente com intestino irritável em hospitais, no atendimento primário e secundário. Por quê? Porque a terapia em grupo não foi menos eficaz que a individual. O que isso quer dizer? Que eu consigo atender mais gente com menos recursos. Quer dizer que é uma terapia que talvez não nos demande tantos recursos para conseguir tratar as pessoas no hospital. Foi feito utilizando o protocolo Manchester de hipnoterapia direcionada para síndrome do intestino irritável, onde basicamente os caras liam um roteiro de hipnoterapia. É tipo, cara, fecha o olho aí e imagina o que eu tô falando. E aí faziam lá as sugestões hipnóticas e tal. E outra coisa interessante, esse ensaio, por que ele é tão bacana para nós? Porque ele fez uma análise por intenção de tratar. O que é isso? Vamos supor que eu faço um ensaio clínico com 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, no final do ensaio eu só tenho o dado de 30 pessoas que foi só quem fez a terapia até o final. Então eu pego o dado dessas 30 pessoas e analiso. Isso é uma análise por protocolo. Mas, cara, 70 pessoas abandonaram. Isso não era para estar na análise? Por que elas abandonaram? Pô, tô tratando uma medicação aqui que, nossa, é super eficaz para tratar câncer, mas quando a pessoa começa a tomar, ela começa a cagar sangue, vomitar sangue e desmaia. Ninguém vai tomar isso. Então esse tratamento não é efetivo. Pode dizer que ele é eficaz, mas não é efetivo. Por quê? Porque ninguém adere. As pessoas aderiram no tratamento da hipnoterapia, isso foi uma coisa interessante. Ou seja, mesmo as pessoas que pararam o tratamento, a gente incluiu o dado dessas pessoas. A gente, eu digo, aqueles pesquisadores, tá? Tô falando, eu não tenho nada a ver com esse estudo, não. E esse estudo, eles basicamente fizeram 6 semanas de intervenção. Não, 6 sessões de intervenção a cada 14 dias. Por que isso é interessante? Porque isso é muito próximo da vida real. Hipnoterapia no mundo real geralmente está associada a terapias breves, ou seja, terapia de curto tempo com aquelas pessoas. Tu não vai conhecer uma pessoa, eu faço hipnoterapia tem 6 anos.
Isso não existe, entendeu? Tu não vai ver uma pessoa que faz terapia com hipnose por muito tempo. E a ideia é, se eu faço um ensaio clínico, tá? Em que eu faço 6 sessões semanais com a pessoa por um ano, eu posso dizer que essa é uma evidência que diz que eu, então, como clínico, posso utilizar essa intervenção com os meus pacientes? Não! Eu não tenho como generalizar dali pra cá. Ou seja, não tenho validade Mas não seria externa. a base? Mas aí é que tá. A ideia de um ensaio clínico é justamente controlar variáveis e aproximar o máximo possível do mundo real. Por quê? Porque eu não trato meus pacientes num laboratório, eu trato meus pacientes numa clínica. Então eu tenho que ter validade externa. Ou seja, o quanto eu posso confiar que eu posso generalizar aqueles resultados para a prática, certo? Perfeito. Cara, tem ensaio clínico de hipnose, por isso que eu falo, a maior parte é lixo. Tem ensaio clínico de hipnose em que os caras faziam 10 sessões semanais de hipnoterapia com a pessoa. Meu amigo, quem faz 10 sessões de hipnoterapia por semana? Não rola. Possível. Então, não adianta falar, não, nesse ensaio aqui o resultado da hipnose foi super eficaz. Cara, qualquer tratamento seria super eficaz com 10 sessões por semana, provavelmente. Então, esse resultado é inconclusivo. Não me diz nada. Mas aí isso não é um problema da hipnose só, tá? Isso é um problema das ciências biomédicas. Toda ciência das áreas da saúde tem esse problema. A maioria dos ensaios clínicos são ruins, são inconclusivos. Não dizem nada com nada no final, não dá pra confiar nos resultados. Então, beleza, esse é um outro quadro. Depressão. A hipnoterapia aparentemente demonstra resultados interessantes para depressão maior. Existem mais tipos de depressão, tá? Então, metendo a depressão maior, que é a depressão mais clássica. Quando alguém fala, eu tenho depressão, o fulano do filme tem depressão. Estão falando geralmente de depressão maior. A leve moderada, a gente sabe que tem resultados similares, não inferiores à terapia cognitivo-comportamental, que hoje é classificada como o padrão ouro para depressão maior. Sei lá, ansiedade. Ansiedade, a gente tem muita evidência, sobretudo com pacientes de sobreviventes de câncer e pacientes de câncer. Eu não sei por que historicamente a hipnose faz muita pesquisa com pacientes de câncer, mas é uma população que a hipnose realmente está sempre muito próxima. Então nós temos pesquisadores famosos por campo como Hassan Naladin, veio falecer em 2017, infelizmente. Ele fazia pesquisas com pacientes de cuidado paliativo, pacientes de câncer em cuidado paliativo, ou seja, vai morrer, beleza? Só que não é porque vai morrer que você não vai fazer mais nada com o cara. Então você tem que ter alguma forma de aumentar a qualidade de vida dessa pessoa, ou seja, diminuir o impacto e dar qualidade de vida. Nós temos evidências em dor, principalmente dor é o campo melhor evidenciado da hipnose, é o mais utilizado. Então, por exemplo, você tem evidências para hipnose em ala de queimados, em trocar curativo, em queimadura do 3º grau. O que é isso? Cara, é um momento muito tenso para um paciente em área de queimados. Por quê? Porque o cara vai puxar o curativo e a tua pele vai vir junto, não é legal. Então você tem diversas intervenções para isso. Você tem, meu amigo, morde aqui, se segura. Você tem medicação, você tem, enfim, anestesia. Tem formas diferentes. E tem a hipnose. Aparentemente, a hipnose facilita do cara permitir que a equipe médica trabalhe. A equipe de enfermagem, na verdade, não é o médico que vai lá trocar curativo. Ou seja, as pessoas que fazem hipnose nesse processo, elas acabam sendo mais colaborativas com a equipe de intervenção. Elas sofrem menos ansiedade nesse processo, ou seja, elas sofrem menos psicologicamente falando, e elas percebem menos dor nesse processo. Então, esses são resultados interessantes. Então, não Mas serve pra todos, assim? Porque hoje eu ouvi falar que não são todos que estão suscetíveis, assim, a hipnose. A sua pergunta, ela responde de duas formas, porque elas são coisas diferentes. Uma intervenção funcionar para todos é diferente da hipnose funcionar para todos. Uma intervenção clínica não funciona para todos. Ponto. Por isso que a gente tem linha A, B e C de tratamento. Sim. Tá? Então, tem até um estudo muito bacana, que ele pega, tipo, 80 mil tamanhos de efeito, ou seja, 80 mil tipos de intervenções diferentes na medicina, para diversas coisas. Desde o tipo, dar máscara de oxigênio para você, até cirurgia não sei o quê. E avaliando o tamanho de efeito, eles basicamente mostraram que, cara, a intervenção com maior tamanho de efeito tinha 56% de chance de dar certo. Ou seja, 56% das pessoas aqui vão reagir bem. Por quê? E qual que era a intervenção? Se eu bem me lembro, era oxigenação, né, no caso,
meter máscara de oxigênio em crianças com insuficiência respiratória, uma coisa assim, ou seja, em casos graves, ou seja, até nisso, ou seja, até dar oxigênio pra alguém que não tá respirando direito, nem sempre vai funcionar. Pô, então, nem achei tão alto, 56%. É praticamente a metade não vai aceitar. Né? Você não vai ter um bom resultado. Existe uma coisa na saúde chamada NNT, número até tratar, que é o número de pessoas que precisa passar por aquela intervenção até que uma delas sinta os efeitos daquela intervenção. Ou seja, uma intervenção com NNT de 10, quer dizer que 10 pessoas têm que passar por aquela intervenção para que uma sinta o efeito. Um NNT de 10 já é uma coisa muito boa. Entendi. Não é fácil fazer saúde. E é aí que os caras das terapias alternativas se aproveitam. De querer falar que, tá vendo? Por isso que a medicina, ela quer vocês doentes. Ela não quer curar vocês. E aí vem todas as teorias da conspiração. Tá, e aí você faz a simples pergunta. E qual é o NNT das terapias alternativas? Quantas pessoas precisam passar por essa intervenção para que uma delas saia e tenha o efeito de fato que vocês falam que tem? Esse dado, ele é inexistente. E cada vez mais tem surgido esses profissionais, né, cara? Que, ó. Eu ainda vou responder a pergunta sobre integrativa e tal, né? Porque você falou sobre. Sabe por quê? Calma aí, antes de eu responder essa parte, isso que você falou é uma coisa extremamente interessante. Cada vez mais surgem terapias alternativas como formas de resposta, e a gente tem algumas respostas do porquê. Primeiro, questões de desigualdade social, ou seja, às vezes é muito difícil pessoas terem acesso a tratamentos de saúde. Os melhores, né? Exato, então, às vezes você ter acesso a um bom tratamento, cara, talvez você não tenha condições econômicas para isso, então você vai recorrer porque você quer sobreviver, então você vai dar um jeito. E se o tiozinho lá que cobra R$20 da essência, o que, claro, eu tô sendo extremamente comediante ao falar isso, porque tem uma coisa cara, é terapia alternativa. Eu acho impressionante quando alguém desse mundo alternativo fala, não, porque a Big Pharma, a indústria farmacêutica, quer vender e quer lucrar em cima do sofrimento. Ah, sim, porque com certeza as pessoas que cobram R$1.000 na sessão de terapia natureba, elas estão mesmo pelo bem social. Elas estão mesmo lutando contra a Big Pharma. Antigamente, esse argumento de a indústria farmacêutica, ele colaria mais. Hoje em dia, já não muito. Hoje em dia é muito melhor, às vezes, confiar na indústria farmacêutica malvadona, porque as formas de conferir se ela tá mentindo são muito mais rápidas e eficazes do que antigamente.